falar de História Geral CPVAN. Hoje vamos falar sobre a primeira etapa dessa ideia de revolução, certo? Hoje a gente vai falar de revoluções inglesas, e aqui não só a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, mas também a própria ideia de Revolução Industrial, ok? Vou iniciar aqui com o pensamento do Edward Thompson. Claramente, se o Ramsés deixar, né, Ramsés? Vamos deixar, é isso. Que as razões para a transição ter sido peculiarmente demorada e cheia de conflitos na Inglaterra, entre as que são frequentemente observadas, podemos citar a primeira Revolução Industrial. Ocorreu na Inglaterra e não havia Cadillacs, siderúrgicas ou aparelhos de televisão para servir de demonstração do objetivo da operação. Além disso, as preliminares da Revolução Industrial foram tão longas que se desenvolveram nos distritos manufatureiros no início do século XVIII, uma cultura popular vigorosa e reconhecida. Edward Thompson, Tempo, Disciplina do Trabalho e Capitalismo Industrial. O que o Thompson está dizendo? Que o processo da primeira Revolução Industrial, essa primeira revolução que vai acontecer na Inglaterra, ela está totalmente orientada, ela está pautada em diversas dificuldades, em diversos pioneirismos que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha teve que enfrentar para que, vamos dizer assim, essa empreitada industrial desse certo. Além disso, ele coloca que exatamente essa preliminar dessa primeira Revolução Industrial foi longa. Não foi uma coisa assim que do nada, hoje começa a Revolução Industrial. Não, é um processo longo, é um processo de profunda sedimentação dentro dessa realidade inglesa, ok? E quais são, o que é, né, essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial é a passagem da mão de obra da manufatureira para a mão de obra mecanizada. Então, ou seja, é sair daquela, por exemplo, aquela máquina de tear, de fazer tecidos, sair dessa coisa manual, né, de eu ir lá, eu sozinho fazer aquele tecido, demora dias, meses e assim por diante. Isso é ir para uma produção em larga escala, ou seja, não é só um tecido que eu produzo ao mês, agora vão ser vários metros de tecidos que vão ser feitos ao longo do ano, ao longo de um dia, de mês e assim por diante. Alterando os modos de produção, ou seja, altera a forma como a gente vai lidar com os produtos que a gente consome, altera a paisagem urbana, uma vez que vão ser construídas indústrias com suas chaminés, mas também vai haver uma remodelação da própria ideia de cidade dentro desses núcleos urbanos. E sonora, uma vez que vão surgir trens, vão surgir carros, vão surgir sinos, vão surgir barulhos de relógio, ou seja, vão surgir várias modificações também no som. Então a Revolução Industrial, ela não é só esse é o primeiro ponto. A Revolução Industrial não é só dentro do mercado econômico. Ela vai alterar esse mercado da cidade, vai alterar este mercado da ascensão sensorial que a gente enfrenta, sem contar a própria ideia de trabalho que vai começar a ser sedimentada. Os antecedentes da Revolução Industrial são vários. Primeiramente, o primeiro processo da Revolução Industrial é inglês. Então aqui a gente vai elencar o que seria, no caso, os motivos do pioneirismo inglês. O primeiro deles está ligado à ideia de Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa se divide em duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana ela vai ocorrer em 1642. Ela está totalmente cercada dentro da ideia das leis de cercamento, ou seja, da expropriação de terra das pessoas do campo que começam a ir para a cidade. Mas mais do que isso, né? A Revolução Puritana ela tem esse nome porque os puritanos, que têm uma origem calvinista, ou seja, pessoas dessa crescente burguesia inglesa, passam a entrar em confronto com as ideias do Carlos I, da dinastia dos Stuart. Aquela dinastia que começou lá com o Henrique VII. Esse confronto entre burguesia e o rei, esse absolutismo, vão ocorrer e vão ficar mais acirrados a partir do momento que o Carlos I
vai propor mais impostos para essa burguesia, para a população inglesa no geral. Isso vai fazer com que o rei perca, porque essa burguesia vai conseguir convencer a população, inclusive até mesmo o exército, a força armada inglesa. Isso vai fazer com que vão ser instaladas várias medidas, entre elas a principal, que são os atos de navegação, quando essa burguesia vai exigir que todos os produtos que entram e saiam com produtos ingleses tenham que ser vindos, oriundos de barcos, navios da Inglaterra. Isso faz com que a Inglaterra se torne uma potência naval ainda maior, porque todos os países no mundo, nesse período aqui, do século XVII, ali 17, 18, já eram quase que dependentes da Inglaterra de medidas comerciais, e isso vai fazer com que esse governo puritano, esse governo burguês, assuma. Depois vem a Revolução Gloriosa, quando há uma tentativa de volta do absolutismo inglês, isso não dá certo, e depois de várias medidas, vários golpes, vão ser declarados aí sim os Bill of Rights, que são declarações dos direitos, em que o rei fica proibido de exercer poder político dentro da Grã-Bretanha. Então, ou seja, desde esse período de 1600, desde esse período do século 17 e 18, que o parlamento inglês vai ser a força motriz, a força política dentro do campo inglês. Depois da Revolução Gloriosa, a lei de cercamentos vai fazer com que essa população saia do campo. Então, vamos supor, você tem uma porção de terra, você não tem mais ela, o Estado, o governo pega dela, pega de você. Você não tem como produzir seu próprio alimento, nem como sustentar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir para onde tem emprego, e onde tem emprego nessas cidades, nessas indústrias. Então, o pioneirismo inglês está totalmente voltado para esse remodelamento do trabalho e do remodelamento alimentar, do tempo e assim por diante. Depois, o avanço marítimo britânico. A Grã-Bretanha tinha a possibilidade de produzir muito e vender muito. Então, o que era feito, ou seja, o que era produzido, era feito em uma escala muito devagar. Então, ou seja, a Grã-Bretanha tinha mercado consumidor para vender os seus produtos. Então, a navegação, essa rede marítima que a Grã-Bretanha criou, fez com que ela própria fosse, vamos dizer assim, pioneira ou uma grande, como podemos dizer, os Estados Unidos da época. Era ela que tinha o controle econômico do mundo. Depois, o êxodo populacional e desemprego, que está totalmente ligado à ideia da lei de cercamento. A geografia e localização da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é uma ilha com carvão e ferro disponível. Então, a ferrovia britânica, desde esse período, é incentivada. E essa geografia, né, do carvão e do ferro faz com que a Grã-Bretanha seja, vamos dizer assim, isolada de qualquer possibilidade ou de invasão ou até mesmo de influência de outro país, como por exemplo o Império Napoleônico, né, no caso da França. E uma elite burguesa com investimento, né? Essa elite burguesa que surge da Revolução Inglesa e que tem um poder de decisão, de escolha dentro da Grã-Bretanha, correto? Então existe dentro da Revolução Industrial, ou para o processo industrial dar certo, ele precisa de 3 M's, seriam os 3 M's da Revolução Industrial. O primeiro deles é a mão de obra. Então você tem que ter mão de obra, de preferência excedente, para que exista a possibilidade de uma produção eficiente. Então, por que a mão de obra é importante e ela tem que ser excedente? Porque você tem que ter turnos. Você vai ter ali um período de 12, 14, 16 horas para um grupo, um certo grupo produzir. Depois esse grupo termina, porque ele não vai conseguir trabalhar o dia inteiro, vai entrar outro grupo, vai trabalhar um outro período, então há uma troca. Então a mão de obra ela é essencial. Depois, o mercado externo, então, ou seja, não adianta nada eu produzir muito, eu ter muita produção, se eu não tenho para quem vender. Então, o mercado externo, e aqui voltando naquela ideia da expansão marítima que a Inglaterra já possuía, isso faz com que este mercado externo britânico não seja totalmente, não seja exclusivo da Europa. E é isso que faz a Inglaterra ser uma potência, porque a Inglaterra ela vai começar
ela vai comercializar com a América, com a África, com a Ásia e com a Oceania. Então, ou seja, o mundo, a ideia de que o Sol nunca se põe nunca se põe na frente da bandeira britânica, começa nesse período, ele ganha força. E o outro motivo é a matéria-prima, né? A Grã-Bretanha tinha carvão, tinha ferro, tinha uma geografia que possibilitava que aquilo desse certo. Um país só consegue ser uma potência industrial se esses 3 M's conseguem estarem, vamos dizer assim, em perfeita harmonia, perfeita, como podemos dizer, comunhão. E mais do que isso, claramente, né, o fato de a política inglesa não ser uma política centralizadora, ou seja, não está centrada na figura do rei, não está centrada na ideia de pacto colonial, de mercantilismo, faz com que a indústria seja uma coisa totalmente incentivada, beleza? As fases, né? Revolução Industrial, podemos dizer que existem 5 processos revolucionários. O primeiro deles vai ocorrer entre 1760 e 1860 e é marcado pela indústria têxtil e pela divisão do trabalho. Aqui é exclusivamente inglês, então todos aqueles antecedentes que a gente viu estão totalmente ligados a essa ideia. E a divisão do trabalho é aquilo que a gente viu na aula passada do Adam Smith, ou seja, o processo industrial ele só consegue ter êxito a partir do momento que a produção ela se torna, vamos dizer assim, dividida, lacunada. O segundo processo industrial vai ocorrer dentro da Europa e em partes dos Estados Unidos e vai ser de 1870 até 1914, que é o período da Primeira Guerra Mundial, que é marcado pela linha de montagem, que é o Fordismo, ou seja, aquela ideia de que existe um carro, uma pessoa fica responsável pelo pneu, outra pessoa vai ficar responsável pela porta, pelo vidro e assim por diante. Outra coisa muito importante é que o Fordismo vai criar um modelo de gestão industrial. Porque o que seria um modelo de gestão industrial? O Fordismo vai criar várias medidas coercitivas ou várias medidas de padronização da pessoa que trabalha nessa linha de produção. Então, a pessoa que trabalha dentro do modelo fordista é uma pessoa que está totalmente enclausurada, totalmente alienada, está totalmente conduzida a um único modelo. Outra novidade são as novas energias, então a gente sai do carvão e do ferro e a gente vai entrar no modelo elétrico e no modelo do petróleo, principalmente do petróleo, que aqui vai ter todo um boom mundial em torno desse recurso, principalmente. E a energia ela vai ser feita em uma escala ainda não muito larga e aí a gente vai ter já nesse terceiro processo, já uma energia elétrica com mais força. Além disso, surge a expansão internacional das indústrias, ou seja, uma indústria na Inglaterra ela vai começar a operar também nos Estados Unidos, vai começar a operar na China, vai começar a operar em várias outras localizações. Então a indústria ela não fica somente no nacional, ela vai começar a ser multinacional, ou seja, de várias localidades existentes dentro de um único modelo. Bem como o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro se tornam presentes, com a presença maior do Estado. Então, ou seja, a gente sai daquele capitalismo primitivo do renascimento comercial, que a gente viu na aula de renascimentos, a gente sai daquele tipo de modelo em que o modo de produção ele é muito incipiente, é um modo de produção ainda muito rudimentar, que é o capitalismo primitivo, e esse capitalismo vai se desenvolvendo ao modo que essa burguesia também vai se desenvolvendo. E o ápice do capitalismo é a indústria, porque aí sim o capitalismo ele vai ter força não só política, mas econômica de poder modelar o que é o certo ou o que é o errado. E assim vai ter provavelmente a ideia do liberal. Essa ideia do liberalismo vai ganhar força e vai se tornar mais importante dentro deste conceito, dentro deste conceito formado agora do que é um país ou um império assim por diante. Então, a partir desse momento, até a Primeira Guerra Mundial, um país, para ele ser respeitado no mundo, não é a quantidade de ouro que ele tem, que é aquele mercantilismo antigo, do antigo regime. Agora, um país, para ele ser respeitado, ele tem que ter uma força industrial, ele tem que ter um excedente industrial, ele tem que ter um ativo industrial no mundo, de forma global,
maior. E é isso que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, porque é quando a Alemanha e a Itália tentam buscar o quê? Mercado externo, tentam buscar influência externa para ter suas ações, mas isso a gente vai ver mais para frente. A terceira parte vai a partir da década de 50, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e muito função das grandes guerras, né? As grandes guerras fazem com que a produção industrial se torne ineficiente. Surgem multinacionais, ou seja, que já tinham surgido dentro daquela indústria multi, agora ela vai se tornar ainda mais multinacional, e que começa a regular o mercado e o Estado. Além de uma informatização do trabalho, bem como uma profissionalização, ou seja, quando ela começa a regular o Estado, então significa o quê? Significa que aquele Estado que antigamente era soberano, centralizado, depois, ou já naquele segundo processo de revolução industrial, mais no terceiro, esse Estado passa a ser apenas um coadjuvante. Quem passa a regular a economia é a indústria, é esses mercados, são os bancos e assim por diante. E passa a ter a necessidade de você ter o quê? Ser especialista de uma área. Então não basta você ter a vontade de trabalhar, você tem que estar especializado, você tem que ter um curso e assim por diante para você estar dentro deste modelo produtivo. A quarta fase ocorre exatamente com o colapso soviético, então, ou seja, quando a União Soviética cai, a competição Estados Unidos e União Soviética deixa de existir, então os Estados Unidos também passa a deixar de ter um concorrente direto, então assim a produção norte-americana passa a ser exclusiva. Então se antigamente a gente tinha uma bipolaridade de forças dentro da economia, agora a gente só vai ter uma. E aí vai ser um grande problema que vai gerar o quê? A globalização. A globalização é a falsa ideia de que somos conectados, sendo que na verdade é uma mesma empresa. Então é a velha ideia do celular da Apple. É um celular que tem toda a tecnologia feita nos Estados Unidos, na Califórnia, mas ele é feito dentro de uma cadeia de globalização muito forte. Só que na verdade todo o lucro, toda a produção é dos Estados Unidos, do grupo da Apple, mas não do mundo inteiro e assim por diante. E o fortalecimento da informática e internet, que vão ser o quê? A arma de venda e de troca e assim por diante. E a quinta revolução seria a revolução 4.0, que é a que vivemos atualmente, com uma globalização informatizada, ou seja, essa globalização ela deixa de ser só cultural, só da identidade, ela vai passar a ser uma globalização da informação. Então é aquela ideia de que eu aqui na minha casa posso assistir uma aula de Harvard e assim por diante, ou seja, uma globalização informatizada, e com o crescimento da robótica, o que gera uma queda da mão de obra e do desemprego, ou seja, se no terceiro processo industrial, no quarto, a gente já tinha a robótica e a informática como atuantes, agora existe uma máquina que faz com que ela produza em larga escala, numa produção maior, o que 20 pessoas faziam. Então não precisa ter 20 pessoas para operar a máquina, não precisa só de uma. E essa pessoa que vai operar essa máquina não é qualquer pessoa. Ela tem que ter estudo, ela tem que ter informação, ela tem que ter um conhecimento daquilo, que é o que a gente chama de know-how. Além disso, as empresas passam a ter que atender às demandas da sociedade. Então, por exemplo, não vai ser produzido tal produto. Vamos supor uma Fanta Maracujá. É uma edição limitada, uma edição especial. Mas a partir do momento que ela não dá certo, eu não vou continuar produzindo ela. Uma certa blusa, um certo celular que não é mais produzido, para que eu vou gastar o investimento nele, sendo que não tem necessidade disso? Mas ao mesmo tempo, revogando direitos trabalhistas, né, como a reforma que o Brasil tem, né? Teve, está em outro processo, que é o que? A partir do momento que você não tem necessidade de ter essas pessoas na cadeia produtiva, você tem que arranjar um meio, tem que arranjar uma forma de ela ou de ser flexibilizado o trabalho ou de mandá-la embora. Então a ideia é o que? Flexibiliza o trabalho, eu tenho mais pessoas para produzir numa escala reduzida e assim por diante. Então o mundo industrial está totalmente voltado ao mundo social, que é o que a gente vai ver agora, que é todo o pensamento, tanto do Marx quanto do Adam Smith. E um último, talvez, momento importante dentro disso é a ideia do trabalho, a ideia do social.
a gente sai, voltando, né? A gente sai daquela realidade que as pessoas. A gente sai daquela realidade que as pessoas saem daquele modo de produção que elas são exclusivamente voltadas ao seu tempo. Então, ou seja, eu posso acordar em tal horário para produzir tal alimento dentro da minha cidade e assim por diante. Porém, com o processo industrial, isso acaba, ou isso deixa de existir. Então, aquela tradição de eu acordar, produzir meu próprio alimento e assim por diante, não existe mais. Então, agora eu estou regulado na concepção de trabalho. Se a gente for analisar desde a nossa primeira aula lá do mundo da antiguidade e no nosso podcast de Mediterrâneo, e todos os podcasts que a gente fez nessa série econômica, quem não ouviu, ouça. O que a gente estava ali analisando? A gente estava analisando que a própria ideia de trabalho não existia. Então, até o século XVII, a própria definição da palavra trabalho não era uma construção, vamos dizer assim, comum a todos. Trabalhar durante certos períodos das nossas eras, dos séculos, não era uma coisa comum. Não existia essa ideia de eu trabalhar para ganhar uma certa produção. Em Roma existia, né, o exército ganhava um salário, né, o próprio nome vem, né, dessa ideia de ganhar algo. O salário era uma espécie de bolsinha de sal que você ganhava. Mas a própria ideia de salário, a própria ideia de trabalho era uma coisa muito ainda incomum. Isso vai mudar com a Revolução Industrial, porque agora você não tem outro meio ou outra forma de produzir seu sustento. Então, as 12 horas de trabalho não tem para ele, né, no caso para o Marx, sentido algum enquanto tecelagem, fiação, perfuração e etc. Mas somente como meio para ganhar o dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa, ao banco do bar e deitar-se na cama. Se o bicho da seda fiasse para ganhar seu sustento como lagarta, seria autêntico trabalhador assalariado. Então, o que a gente está falando aqui, né? As 12 horas de trabalho que vão ser empregadas dentro do processo industrial vão fazer com que o desgaste da pessoa exista. A pessoa não vai produzir como ela produziu no início do seu emprego, ela vai no quinto, sexto dia, primeira, segunda, terceira semana, entrar em um colapso. Isso vai afetar não só a saúde dela, mas também o modo de produção como um todo. Então aquela linha, aquela divisão do trabalho deixa de existir. Mas somente como meio para ganhar dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa do banco, do bar e deitar-se na cama. Então, ou seja, a ideia de que eu produzo apenas por produzir. Eu trabalho apenas por trabalhar. Ou a ideia de que até que ponto este modelo não é só um modelo para um. Porque qual a lógica? Dentro de uma indústria, você tem 3 mil, sei lá, vamos supor, você tem 3 mil pessoas trabalhando para você. Você é o dono, você possui o capital, você trabalha, faz as pessoas trabalharem para você. Só que dentro dessa lógica, né, pensando assim, você é o trabalhador e eu sou o dono. Você trabalha para você ganhar um sustento, para viver, ou você trabalha para ficar mais rico? Então é esse pensamento que vai fazer com que a ideia sociológica do Marx de luta de classes, de materialismo histórico e assim por diante, que a gente vai ver mais para frente em teoria social, ganhe forma e ganhe força. Por quê? Ele vai começar a questionar essa própria ideia de trabalho contemporânea, essa própria ideia de trabalho moderna. Ou até que ponto esse trabalho é igual ao bicho da seda, né? Porque se o bicho da seda descobrisse que o bicho da seda ele trabalha o dia inteiro para produzir o fio que gera a seda. Então, se ele descobrisse que o que ele faz gerasse lucro, ele ia descobrir que ele era o quê? Um trabalhador que fica o dia inteiro trabalhando, essas 12 horas, para simplesmente ir lá, trabalha, ganha sustento, vai pro banco, vai pro bar, sei lá o que for, bebe, volta para casa, dorme, e seria um ciclo. Quem vai nessa posição oposta é o Adam Smith. A maneira de Smith, que a gente já viu, explicar este paradoxo consiste em afirmar que mesmo o trabalhador mais simples em um país civilizado dispõe um grande número de outras pessoas trabalhando para atender suas necessidades. Ou seja, dentro de um país,
não é só você que produz. Você não produz só para você. Você produz para o seu grupo, você produz para o seu estado, você produz para o coletivo que tem em sua volta. Que a gente viu na aula passada. A ideia de que eu produzo, eu trabalho, vou lá na outra pessoa que produz e trabalha, e assim a gente vai ter uma troca de trabalho, sendo que é uma troca desigual. Assim ele pode desfrutar da grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios em consequência da divisão do trabalho, que gera em uma sociedade bem dirigida aquela opulência universal que se estende até as camadas mais baixas do povo. Ou seja, a concepção de que o trabalho liberta, aqui é uma sátira, né, uma alusão ao pensamento do nazismo, mas a ideia de que o trabalho liberta a pessoa enquanto sociedade, enquanto indivíduo, mas é uma falsa ilusão. Né? Essa ilusão de que você precisa trabalhar 16, 14 horas, uma condição insalubre, sem condições de trabalho, sem a possibilidade, se você sofrer algum acidente, você não vai ter retorno, sem a possibilidade de você ter uma justiça quando você acabar, ou você for demitido e assim por diante, quando a empresa falir. Existe essa falsa ideia de que o trabalho é uma forma de libertação do indivíduo, mas na verdade é aquele pensamento do Foucault, aquela ideia da docilidade do corpo, a ideia de uma vigilância, uma ideia de punição deste indivíduo. Não é que trabalhar não seja uma coisa ruim, não é ruim. A questão é a condição do trabalho e como há exploração. Porque vamos pegar aqui uma empresa com aqueles mesmos 3.000 pessoas que trabalham para mim. Essa empresa gera um lucro, sei lá, de 2 bilhões de reais por ano. Se a gente for pegar em porcentagem, talvez 15, 20% desse lucro vai ser dividido entre esses 3.000 pessoas. Enquanto que, sei lá, os 80% desse lucro todo vai ficar na mão de uma pessoa, que provavelmente deve ter uma outra rede de várias outras medidas de exploração, que vai gerar o quê? Que um grupo muito grande de pessoas tenham condições, um excedente, um acúmulo de capital muito pequeno, enquanto que uma população mínima, ou às vezes unitária de pessoas, ou de pessoa, tenha um controle econômico, um poder econômico muito maior. Então esse é o grande confronto entre a ideia de trabalho do Marx e a ideia de trabalho para o Adam Smith, porque na visão do Marx, o trabalho ele é na verdade uma coerção dessa elite ou dessa burguesia perante o trabalhador. Enquanto o Adam Smith aponta que o trabalho é uma forma essencial na produção industrial, capitalista, liberal, mas principalmente na formação e no avanço social desse indivíduo. Mas isso só existiria dentro de uma civilização que tivesse condições mínimas de igualdade. E é isso que o Marx contrapõe a ele. Eles nunca se encontraram, mas é o que ele contrapõe. A ideia de que há uma igualdade seja uma coisa interessante, ok? Mas no plano real, isso não acontece. Então a provocação, que eu deixo aqui para vocês a qual engrenagem do sistema você está inserido. A gente dentro do vestibular, aquela ideia do The Wall, a gente é apenas um tijolo. Será que a gente é apenas um tijolo dentro desse processo? Ou a gente não tem a nossa própria autonomia, nosso próprio esclarecimento? Qual ilha de privilégio, qual a ilha de privilégio que é negada a você? Qual nicho da sociedade que você não é permitido entrar por você ser apenas um trabalhador, você ser apenas um estudante, assim por diante, independente de condição social. Então essa construção do trabalho vai gerar várias revoltas, várias modificações do social, que vai surgir a sociologia no século XIX, e vão ser criadas diversas teorias sociais. Isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Então aqui eu só faço essa reflexão do trabalho, e mais pra frente a gente vai analisar o movimento social, os movimentos de hora de trabalho e assim por diante. Essa foi a aula de hoje. Não deixa de seguir a gente no Instagram e no podcast. O podcast dessa semana vai ser sobre o Brasil. Essa terça sobre colonização e história indígena. E na quinta sobre o ciclo econômico e social do Brasil colônia, ou seja, o ciclo da açúcar e o ciclo do ouro. O nosso simulado vai estar disponível a partir de sexta ou quinta. Eu aviso para vocês no grupo e no site. No site está tudo organizado, aula,
10 minutos de história, tudo tá lá. 10 minutos de história dessa semana, ainda não decidi, fica aí a dica para você colocar aqui nos comentários o que você acha interessante. Não deixe de rever nossas aulas, não deixe de fazer os simulados, não deixe de fazer os exercícios e reflitam, né? Reflitam sobre a história, tá? Não é simplesmente pegar um texto e ler, não é simplesmente fazer exercício, é você pegar esse exercício e refletir a partir daquele texto, a partir das perguntas, das respostas, assim por diante. É você pegar a leitura e refletir, é você ouvir o podcast e refletir. O podcast eu não faço porque eu acho engraçado, eu acho legal, não. O podcast é para completar a nossa aula e para fazer com que você readquira ou ganhe aquilo que foi negado por você, talvez durante todo o seu período de estudante, que é exatamente o acesso à informação, que é o acesso a pensar a história além do livro, tá? Então a história no vestibular, o vestibular não quer aluno padrão, o vestibular quer aluno que provoque, aluno que é reflexivo, e é isso que a gente está aqui fazendo. Na aula que vem a gente vai falar do outro processo revolucionário, que talvez seja mais famoso, que é a Revolução Francesa, certo? Até mais, se cuidem e tchau!